Olá, mensagem. Gostaria de deixar uma mensagem para você na data de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto que foi sugerido por algumas pessoas. É um assunto muito interessante que vai levar você à reflexão. Nós vamos falar hoje de política. O que política representa para você? Qual que é o teu papel na política? Um cristão deve votar? Um cristão não deve votar? Qual que é a sua opinião a respeito das políticas de hoje? Você acha que votar não é coisa de cristão? Então tem muitas religiões, muitas denominações, muitas igrejas que trabalham de diferentes maneiras. E eu gostaria nessa manhã de hoje de batermos um papo a respeito de política. Primeira coisa que eu quero dizer é que se nós não tomarmos partidos políticos, se eu não fizer uma escolha, alguém vai fazer essa escolha por mim. Alguém vai decidir por mim. Alguém vai ter voz por mim. A Bíblia não fala que nós, cristãos, se nós devemos ou não devemos votar. A Bíblia não fala nada disso. Biblicamente falando, estamos liberados para nós escolhermos os nossos governantes. E Deus sabe que se eu não abrir a minha boca para falar, se eu não escolher com os meus olhos, eu mesmo fizer o meu julgamento qual candidato que vai receber ou não vai receber os meus votos, alguém vai escolher por mim. E alguém vai decidir por mim. Mas alguns falam assim, mas a política, a igreja não pode entrar na política. Eu digo para vocês, a igreja pode entrar na política. A política que não pode entrar na igreja. A igreja sim pode entrar na política. Você, igreja do Senhor, você pode entrar na política. É a política que não pode entrar na igreja. Não podemos deixar que alguém ou ninguém decida por nós. Nós que temos que decidir quem são os nossos governantes. Nós que temos que escolher quem são os nossos governantes. Porque quando eu falo que a política não pode entrar na igreja, é porque nós não podemos oferecer os altares da igreja. Não podemos oferecer os altares da igreja para partido político, para candidatos políticos, porque o altar é consagrado ao Senhor. O altar é lugar de pregação. Então, mesmo que aquela pessoa pertence àquele ministério, pertence àquela igreja, ele não pode usar o altar da igreja para falar de política. Ele faz um almoço, um jantar, um churrasco na casa dele e chama as pessoas da igreja e fala de política lá na casa dele, ou na parte de fora da igreja. Quando as pessoas estiverem saindo do culto, ele vai profetar, ele vai falar qual que é a escolha dele, por que ele está escolhendo se candidatar, por que ele está pedindo às pessoas o voto ali, pedindo às pessoas que votem nela. Então as pessoas não podem usar o altar das igrejas para politicar. Mas a igreja, nós podemos sim entrar na política em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo que está lá em Provérbios 28:16, que diz assim: o príncipe, falto de entendimento e também de grande opressor, mas o que odeia a avareza prolonga seus dias. Então nós temos que saber o seguinte: se nós não sabermos escolher, e se o mundo escolher uma pessoa ruim por nós, e ele agradar o mundo, sofreremos sob o jugo desse governador.
Sofreremos sobre as leis que esse governador vai nos impor. Sofreremos sob o jugo dessas pessoas que vai estar nos governando. Então nós temos que escolher o nosso candidato. Aí você fala assim, mas eu não sei escolher. Muitas das vezes, na hora lá, eu escolho o número e coloco não. Nós temos que fazer escolhas, porque se nós não fizermos escolhas, somos cúmplices do mal que pode vir sobre a terra. Se eu escolher uma pessoa com as ideologias negativas, que a ideologia dele, os pensamentos desses candidatos são ao contrário dos pensamentos de Deus, sou eu cúmplice do mal que vai estar sobre a terra, cúmplice dos maus que vai estar, cúmplice sobre o jugo que vai estar sobre o povo, sobre as pessoas. Me torno cúmplice a partir do momento que eu não escolho, que eu não faço a minha escolha. Também quero ler lá em Provérbios 31, a partir do 8. Provérbio 31, a partir do 8, que nos fala assim: abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Boca de Deus em Provérbios 31, a partir do 8, fala que nós temos que abrir a nossa boca, fazer justiça escolhendo, não deixando escolher por mim, fazer justiça tomando partido e não deixar ninguém que faça por mim. Sabemos sim que nós somos peregrinos desse mundo, e nós também sabemos que o reino do céu está próximo, que a volta de Jesus está próxima. Mas Jesus também nos fala na Bíblia que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele há de voltar. Então nós poderemos falar que nós estamos no princípio das dores, poderemos falar que nós já estamos no meio das dores, poderemos falar que nós já estamos até no final das dores, não sabemos, porque a Bíblia não menciona, e o próprio Jesus deixou para nós escrito que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora que Ele há de voltar. Nem os anjos sabem, nem o dia, nem a hora que Ele há de voltar. Então, se eu quero dias melhores, se eu sonho com dias melhores, se eu sonho com coisas boas para minha casa, se eu sonho com coisas boas, eu estou falando de lei, eu estou falando de governantes, eu estou falando daquele que vai fazer pela cidade, daquele que vai fazer pelo estado e daquele que vai fazer para o país. Se eu sonho com coisas boas, tem que eu sim escolher o meu governante, para que o mundo não venha escolher por mim. E qual que seria o governante ideal para um cristão? E aí você fala assim, pastor, mas são tantas pessoas, são tantos candidatos, qual que seria a pessoa ideal para que eu viesse a escolher como meu governante, para que eu depositasse ali na urna o meu voto a favor daquela pessoa? Olá, amigos. Temos que ler o currículo dessas pessoas. Temos que olhar a estrutura dessas pessoas. Temos que olhar a família dessas pessoas. Porque a Bíblia nos fala, pela árvore conheceremos os teus frutos. O passado dessa pessoa, o passado político dessa pessoa, nós temos que saber. E principalmente, essa pessoa tem que ser a favor das coisas de Deus. Essas pessoas tem que estar sintonizada com Deus. Essas pessoas que estão candidatando, essas pessoas que estão tentando se reeleger, essas pessoas que estão buscando teu voto em debate e panfletando e televisões e rádios, ela tem uma estrutura. A estrutura dela é oferecido, o passado dela é oferecido nas redes sociais para nós acompanharmos. Quem foi essa pessoa no outrora? Quais foram os tipos de leis que ela apoiaram? A essas pessoas não pode ser contrário à vontade de Deus.
Essas pessoas não podem ser contrário àquilo que Deus escreveu para nós na Bíblia Sagrada. Todas as pessoas que são contrárias à vontade de Deus são pessoas que nós não devemos escolher como os nossos governantes. E eu quero citar algumas coisas aqui que têm acontecido em alguns países, que têm tentado entrar no Brasil através de leis. A primeira coisa que tem tentado entrar no Brasil através de leis é a ideologia de gêneros. Para muitos que não sabem o que é ideologia de gênero, a criança iria nascer, ela não poderia escolher o sexo dela, e segundo as leis, segundo as normas, ela seria apresentada ao mundo, e depois que ela fosse apresentada ao mundo, ela mesma escolheria o sexo que ela queria seguir. Se o menino quisesse ser menina, o Estado, a escola e a própria família tinham que aceitar. Se uma menina quisesse ser menina com 3, 4 anos, o Estado, a escola e a família teriam que aceitar. Isso é ideologia de gênero. Estão tentando implantar ideologia de gênero no nosso país. Outra coisa que abominável é Deus. Falei de ideologia de gênero, eu quero falar de liberações das drogas. Para muitos falam assim, podia liberar essa droga porque tem matado muitas pessoas, tem muitas pessoas sofrendo com isso aí. E eu digo para você, contrário à vontade de Deus. Se liberar as drogas, nós não sabemos o que uma mãe passa. Nós não sabemos o que é ter um filho viciado dentro dos nossos lares. Nós não sabemos o que é ter um filho dependente de drogas dentro dos nossos lares. Quando ele se esconde da família, ele começa a roubar dos vizinhos, daqueles que estão, aquelas pessoas, daquelas famílias, daquelas casas que estão ali em volta deles. Mas quando a família descobre, ele começa a furtar dentro da sua própria casa para fazer uso e consumo de drogas. E quando a família aceita ele como um viciado, automaticamente as outras pessoas, outras crianças que estão dentro daquele lar ali, estão assistindo aquilo ali e acaba também participando e vivendo naquele mundo de pessoas drogadas. Nós não sabemos, muitos de nós não sabemos o que é ter um parente, um filho, um pai de família drogado. Não sabemos. Mas muitas mães sofrem com isso e sofrem todos os dias. Eles fazem furtos, eles fazem pequenos furtos, ele ameaça a família, os pais e as mães, para que dão dinheiro para eles fazer o uso das drogas. Então Deus fala, não à liberação da droga. Deus fala, não à ideologia de gênero. Deus fala conosco. Algumas leis também que estão querendo liberar nesse mundo e no Brasil. São leis que às vezes são muito terríveis, irmãos. Nós podemos acompanhar na televisão aí o que tem acontecido aí com ministros, com pessoas que estão sendo perseguidas, as estruturas dos ministros que estão lá nos governando. Não a liberdade de expressão. Nós temos hoje aqui no Brasil um Estado laico. Cada um de nós podemos ter a nossa religião. Cada um de nós podemos cultuar a nossa religião. Mas do jeito que as coisas estão indo, pelas nossas escolhas, que está lá hoje, e eu falo de todas as classes que estão lá, de um senador, governador, presidente, deputado federal, deputado estadual, até o vereador da sua cidade, faz a diferença hoje. Eles estão querendo colocar um Estado mais opressor. Alguns países em nossa volta, já está acontecendo as perseguições religiosas. Nós vimos aí fatos aí, passados nas redes sociais, de pessoas invadindo igrejas, destruindo igrejas. Em pleno momento de culto, de cultuação ali, ele estava destruindo igrejas, destruindo imagens, colocando fogo na igreja. Nós estamos vendo aí em países em nossas voltas, aconteceu essa semana, de prisões de padres, expulsando freiras dos estados dele. Eu não vou entrar em mérito, eu não vou falar nome de país,
Eu não vou falar nome de pessoas. Simplesmente esse bate-papo aqui é para que você tenha um entendimento que nós precisamos escolhermos, sim. Precisamos escolher os nossos governantes, para que outras pessoas não venham escolher por nós. Ninguém pode escolher por nós. Nós que temos que escolher. Nós que temos que escolher os nossos governantes. A drogas. Falei daqui da droga, abominável a Deus. Ideologia de gênero, abominável a Deus. Liberação do aborto. Se uma mulher não quer engravidar, que ela se previne, para que ela não engravide. Agora vai ter uma criança gerando dentro dela lá, com a lei vai dar direito a ela de expulsar aquela criança de dentro do útero dela. Porque é indesejável para ela, não queria a criança, queria só o sexo. É certo? E eu falo para você, não é certo. Abominável aos olhos de Deus. Aborto, abominável aos olhos de Deus. Talvez você fala assim, mas está ruim, o governante está ruim, quem nos governa hoje está horrível, está ruim, as infrações estão altas, os juros estão altíssimos, as coisas estão mais difíceis. Mas eu digo para vocês que poderia estar pior se essas coisas fossem liberadas. Porque além de estar ruim, ou além de ficar ruim, poderíamos nós estar sujeitos às coisas que é abominável aos olhos de Deus. Temos que escolhermos um candidato que tem mente e coração cristão. Temos que escolher um candidato que respeita a religião. Temos que escolher um candidato que está do lado de Deus e não do lado de Satanás. Temos que escolher um candidato que vai estar nos defendendo nas bancadas, vai estar nos defendendo quando ele sentar nas cadeiras, a favor da religião, de uma religião laica, que você pode ter o seu direito de falar de Deus, de você andar com a Bíblia, de você ir para o templo, de você cultuar. Em outros países, isso está acabando. Quero ler outro versículo, que está lá em Romanos 13, a partir do 1. Romanos 13, a partir do 1. E antes, vou ler e depois eu explico, em nome de Jesus. Romanos 13, a partir do 1, fala submissão às autoridades. Todas as almas estejam sujeitas a autoridade superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quereis tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar e fazer o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu sei que muitos vão falar assim, mas esse versículo é usado para a autoridade espiritual. Pastores, padres, os ministros do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, na data de hoje, que toda autoridade é constituída por Deus. Seja ela física ou seja ela espiritual. Às vezes muitos maus estão sobre um país, às vezes muitos maus estão sobre uma cidade, às vezes muito mal está sobre um estado, por permissão do próprio Deus, que Deus deixou que aquela autoridade fosse constituída ali.
E é por isso que nós temos que sabermos escolher. É por isso que nós temos que orarmos para as nossas autoridades. É por isso que nós temos que falar com Deus todos os dias, para que guarde as nossas autoridades, os pensamentos dela, os desejos dela, para que não sejam pensamentos contrários de Deus. Nós estamos vendo, nós estamos assistindo o que está acontecendo em outros países. Nós estamos vendo isso aí. O que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Peru. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo até nos Estados Unidos, onde que é um país potente, que a moeda é forte. Nós estamos vendo. As infrações lá dos Estados Unidos estão maior do que as infrações do Brasil. Nós estamos vendo que o mundo está sob recessão. Mas aquele mundo que tem autoridade constituída por Deus, esse mundo não vai sofrer, porque Deus ajuda essa autoridade a governar o mundo. Então faça você a tua escolha. Não deixe que outra pessoa venha escolher por você, não. Escolha você a tua autoridade. Deposite teu voto lá na urna, pensando o seguinte: vou escolher um homem, vou escolher uma mulher que tem os mesmos pensamentos de Deus. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que busca a presença de Deus, a pessoa que quer as coisas de Deus para nós. Uma pessoa que não vai nos perseguir, que não vai destruir as igrejas, que não vai proibir o uso de culto ao ar livre, que não vai proibir cultuarmos dentro do templo, porque isso está acontecendo. Não podemos deixar que venha acontecer aqui no Brasil. Não deixa ser levado pela emoção e nem muito menos pelo coração, porque a própria Bíblia nos fala que o coração é enganoso. Não leve pela emoção, porque um colega falou bem, porque um amigo falou bem, porque fulano, que você tem intimidade com ela, falou bem, e nem muito menos pelo teu coração. Eu vou escolher pelo meu coração. Não, a Bíblia fala que o coração é enganoso. Escolha você pesquisando e olhando. Escolha você orando e pesquisando, porque assim você vai fazer a melhor escolha. E te digo, todo candidato que é a favor do aborto, todo candidato que é a favor das drogas, todo candidato que é a favor da ideologia de gênero, todo candidato que quer o poder só para ele, e nós sabemos que o poder emana do povo, ele quer ser um governante único, ele não é o candidato certo para nós. O candidato certo para nós é aquele candidato que o povo decide. O povo que escolhe o que é melhor. O povo que vai escolher o que é melhor para ela. O povo vai usar os seus representantes que foi colocado lá para escolher sempre o que é melhor para ela. E gostaria de deixar essa mensagem para você no dia de hoje, em nome de Jesus. Gostaria de terminar essa mensagem com oração. Gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de orar para os governantes. Gostaria de orar para esses novos candidatos que estão aí próximos a ser escolhidos, para que Deus possa iluminar o coração de cada um. Podemos nós escolhermos o melhor, sempre o melhor. Quero orar para você em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai, eu te louvo, Pai, nessa manhã, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, colocou essa mensagem no meu coração, ó Deus, a respeito de política e a respeito de cristão. Política versus cristão. Para que nós venhamos, Pai, escolhermos as pessoas que vão nos governar, Pai, não segundo o nosso coração, porque a Bíblia nos fala que o coração é enganoso, não segundo a vontade de outras bocas, Pai, porque as outras bocas talvez não estejam em sintonia com o Senhor, mas pela vontade do Senhor. O candidato ou a candidata, Pai, que faz a vontade do Senhor. O candidato que tem amor à família, o candidato que dedica, meu Deus, a construção do Senhor lá no início do mundo, Deus. A família. O candidato, Deus, que é contra liberações das drogas. O candidato que é contra a ideologia de gêneros. Esse é o candidato do cristão, Pai. É o candidato que está em sintonia com o Senhor. E eu coloco cada pessoa sob as tuas mãos agora, Pai. Homens e mulheres. Pessoas que vão ali depositar seus votos, ó Deus, para que seja feita uma escolha segundo o coração do Senhor, para que nós não venhamos ser cúmplice das coisas dos mal, as coisas más que poderão acontecer sobre a terra. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Que Jesus abençoe ricamente a tua vida,
tua casa e tua família.